Opa! E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, sou psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e nesse vídeo eu queria fazer um comentário específico em relação a um livro de literatura, que é esse livro aqui, livro de um autor dos Estados Unidos, que chama Andy Weir, eu acho que é assim que fala o nome dele, e o livro foi traduzido como Devoradores de Estrelas. É um livro de ficção científica, né? Um romance de ficção científica, foi publicado em 2021, tanto no original, né, nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. No Brasil saiu pela Suma Editorial. É, é um livro que tem uma dinâmica bem fluida, é um livro tranquilo de ler, um livro grande, né? Mas é um livro tranquilo de ler. Todos os recursos aí da literatura contemporânea, então ele flui muito tranquilamente, assim, leitura agradável, o cara escreve muito bem. História de ficção científica total, então pra gente geek, assim, né, gente que gosta de ficção científica. A premissa básica é um sujeito acorda numa espaçonave, sem memória, aos poucos ele vai juntando os pontos e se liga que ele é o único sobrevivente de uma missão que foi mandada para casa do caralho, um lugar bem longe do planeta Terra, com a singela missão de encontrar a salvação para uma ameaça ali que trazia o planeta Terra, a vida no planeta Terra, a risco iminente de colapso. Um troço, eu não lembro como ele define, eu acho que é uma bactéria que ele define. Uma bactéria, um negócio lá, um micro-organismo que se alimentava da energia do Sol e que estava drenando o Sol propriamente. E aí ele foi enviado para as redondezas ali de onde esse troço tinha vindo, porque por ali haveria, né, essa hipótese de que nas redondezas eles talvez encontrassem um antagonista, né, biológico, algum elemento que se alimenta daquele troço, porque se encontra o elemento que se alimenta daquele troço, aí ele consegue conter a disseminação desse troço antes que ele coma o Sol inteiro. Devoradores de Estrelas, no caso, né, é uma relação, é uma referência a isso, do ponto de vista da tradução. Em inglês, o título é totalmente outro, chama Project Hail Mary, que é o nome do projeto, que fez essa espaçonave, que enviou o cara para longe, esse protagonista, que chama Grace. Agora, o comentário que eu queria fazer, então tem essa referência, né, para quem gosta de ficção científica, um livro legal, um livro que vai fácil, é uma ficção científica sem grandes propensões de comentário político-cultural, né? Vocês já devem ter percebido, a maioria das coisas que eu leio tem um certo engajamento para além, né, do estofo do enredo, tem uma certa participação no horizonte dos debates culturais, sociais e políticos do tempo e meio do autor. É um elemento que chama a minha atenção, é um elemento que eu acho importante na função, né, do artista. E então é uma coisa que normalmente pauta as minhas leituras. Nesse contexto isso não aparece, é um livro que eu ganhei de presente, isso certamente influencia, mas de qualquer maneira é um livro muito interessante, de leitura fluida, um livro sem grandes compromissos intelectuais, sem grandes argumentos secundários, é entretenimento mesmo, né? E, enfim, vale a pena para quem gosta do tema, para quem gosta do gênero, então quem gosta do estilo, então fica aí a recomendação. Posto isso, o comentário que eu queria fazer é um elemento que eu acho interessante da estruturação do livro, porque ele funciona basicamente como um romance de ação. Então, apesar de ele ser ficção científica, todo o encadeamento ele funciona como um filme de ação, por exemplo. Vamos pensar num filme que é mais fácil de reconhecer, né? O ritmo. Então você tem sempre ali um elemento que está tensionando a narrativa, você tem o personagem tentando se localizar, tem um acontecimento que de alguma maneira captura, né, vamos dizer, uma trajetória, a trajetória do herói, e aí o herói se vê ali precisando correr atrás, precisando se posicionar, precisando transpor obstáculos, precisando se reinventar para conseguir estar à altura dos desafios que interpelam ele no horizonte da narrativa. Filme de ação, básico.
No caso, então, a gente tem esse livro de ficção científica que funciona no ritmo de uma narrativa de ação. E dentro disso, ele tem uma particularidade também bastante comum, né, nas narrativas contemporâneas, que é a reversão da estruturação clássica. Isso aparece particularmente no contexto da conformação do personagem protagonista. O protagonista é um cara que chama Ryland Grace, e o Grace era um cientista que se desencantou com a comunidade científica, virou professor, e é basicamente o anti-herói, é o homem sem ação. É o homem que não vai em busca dos elementos, ele é tragado pelos elementos, um pouco como aquele camarão que dorme, que a onda leva, e aí ele acorda e ele está no meio ali das coisas, e ele vai um pouco atabalhoadamente correndo atrás, e sem querer querendo faz as coisas acontecerem. O grande exemplo disso na cultura pop aqui dos nossos tempos é o Shrek. O Shrek é um príncipe, né? Ele é um príncipe numa história de ação. É quase um romance de cavalaria, mas onde você tem um personagem que ele é um monstro, né? Ele é um ogro, e ele é capturado pela narrativa, mas a narrativa tem a mesma estrutura, continua sendo, né? O herói que vai lá salvar a donzela em apuros, vai tentar enfrentar o vilão no caso é o príncipe. Então você tem todo esse arranjo, apesar da reversão dos papéis, você mantém a estruturação narrativa. Então, esse livro do Andy Weir, Devoradores de Estrelas, tem essa dinâmica. Ele é estruturado como uma narrativa de ação clássica, mais ou menos como Shrek é um conto de fadas clássico, com essa reversão de papéis. Ok. Uma coisa que eu acho interessante, por isso eu quis fazer esse vídeo, para trazer esse comentário, é que no escopo da narrativa você tem um personagem que é um personagem de ação, e esse personagem tem um papel de protagonismo evidente na narrativa. Isso não tem destaque dentro do texto, mas é muito fácil ver, e essa personagem é uma personagem que chama Strat. A Strat é uma mulher e que ela tem uma carreira burocrática de ampla ascensão, então é uma figura forte, uma figura dominante, é uma figura que tem protagonismo mesmo, empoderada, tudo mais. E ela é incumbida com essa tarefa caótica, que é protagonizar uma missão impossível para salvar o planeta. Então tem uma reunião de emergência quando aparece a porra da bactéria, né? Tá lá comendo o planeta, tá comendo o Sol, não tá comendo a Terra, tá comendo o Sol. E aí eles liberam um orçamento idiota, desses que só em ficção mesmo, tem um grande concerto das nações, né? E eles, não, vamos lá salvar o planeta, então a gente destinou trilhões de dólares, não lembro os números que ele brinca ali, faz o que você tem que fazer, junta todo mundo, faz o seu time aí, o seu Vingadores, a sua Liga da Justiça, geek, e faz a missão e faz o bagulho acontecer. E é nesse contexto que ela encontra o Grace, o Grace que é o protagonista, né? Porque o Grace, ele se desencantou com a comunidade acadêmica porque ele levantava um argumento que a comunidade desconsiderou porque estava fora do cânone. Ele propunha que era possível haver vida que não recorresse a carbono, então ele dizia a busca de formas de vida fora da Terra está acontecendo inteira do jeito errado. Vocês estão procurando água e carbono para procurar vida que nem a nossa. Mas não tem nenhum motivo técnico porque vida fora da Terra tenha que ser vida do mesmo jeito que a nossa. Então é possível que a vida seja pautada não em carbono e água, mas em nitrogênio e enxofre. Sei lá. E aí ele levantava esse ponto, o povo falava, tipo, idiota, você é cabaço, nada a ver, não faz sentido nenhum, não sei o quê. Ele fica puto e joga os papéis dele pro alto, bem molecão mesmo, e briga com todo mundo e vai dar aula em escola. E a Strat, ela encontra ele por quê? Porque ela precisa de pessoas que tenham um pensamento heterodoxo e pessoas que vão correr atrás dos elementos de maneira muito incisiva. E essa bactéria, ela vai contra princípios de tudo que estava sendo pesquisado e vai na direção de coisas que ele tinha apontado muito tempo antes. Aí detalhes geek, não vou entrar no detalhe aqui, nem lembro mais, eu li o livro faz um tempo. Mas o que me interessa aqui é que o Grace, ele é pescado pela Strat. E a Strat é uma protagonista forte.
apesar de ela não ser a protagonista da narrativa, porque ela é uma personagem de difícil identificação, né, na trama hegemônica do nosso tempo e meio, porque é a mulher empoderada né, enfim, fortona, que vai lá e arruma briga e atropela coisa. Então uma justiça qualquer, acho que é dos Estados Unidos mesmo, que proíbe ela de fazer alguma coisa, e aí ela chega lá com tipo um monte de gente foda no tribunal e fala, gente, esse tribunal aqui não vai acontecer, tá? Eu tô aqui com o vice-presidente, o secretário de não sei onde, esse cara aqui é da SWAT, esse cara aqui é do FBI, eu tô dizendo pra vocês, se vocês quiserem eles dizem, mas aí vai ser pior pra vocês. Vamos ficar por aqui? Vamos não julgar isso aqui? E vira e vai embora. Uma postura assim, uma postura que promove uma certa antipatia da nossa parte. O fato é que ela é um contraponto, né, do Grace, porque ele é um homem sem ação, então ele encostaria em qualquer curva de rio da narrativa, ele pararia, e ela vai empurrando. Então ela é o combustível, né, da atividade dele. Só que, no fim das contas, em termos da grande trama, então se você analisa a trama, né, as coisas que aconteceram, quem foi protagonista nessa história? Quem foi protagonista foi a Stretch. Ela enfiou o cara e acabou que o projeto dela deu certo. Ele não teria ido, ele não teria saído de casa, ele rompeu, né? E aí o que eu acho interessante e que aparece nesse caos, né, que eu estou trazendo para vocês é como o papel do protagonismo vai depender das figuras de identificação, e essas figuras de identificação não necessariamente têm a ver com a força motriz da história. É muito comum que quando você pega um determinado enredo, você tem um protagonista que é um personagem mais cativante, seja, né, por identificação direta, seja por identificação reversa, dá um pouco na mesma, mas não necessariamente ele é o protagonista no sentido de ser quem faz a atividade acontecer, né? E nesse contexto eu acho interessante, né? Porque você tem um personagem que é o cidadão médio, claro, ele tem um background genial, não sei o quê, mas o cidadão médio acha que tem um background genial, né? Então, ele é um cidadão médio que dá aula numa escola, e ele é pensado, tipo, você fez um negócio genial um tempo atrás e a comunidade não te deu razão na época e a gente quer aqui dizer que você tá certo. Então isso vai pegar todo mundo, né? E ele, não, eu não quero ir, eu não quero salvar o planeta, pô, tem mal o que fazer da vida. E os caras, não, vai lá, vai lá, vai lá. Agora, quem responde ao drama, quem responde à urgência é a Stretch. Então, do ponto de vista da estrutura narrativa em termos lógicos, a protagonista é ela. E esse é um ponto que eu acho interessante desse livro, é um ponto que não chama atenção, não acredito que o Andy Weir tivesse isso no radar, não acho que ele se ocupou muito disso, mas é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, porque é uma das coisas que me chamou a atenção, um pouco como um efeito de reflexão posterior, né, sobre o livro. Então, queria trazer isso aqui para consideração de vocês. E reiterar, então, recomendação para quem gosta de ficção científica, estilo geek, cheio de referências pseudocientíficas e contas matemáticas e não sei o quê, mas de leitura fácil, leitura fluida, então você vai se sentir inteligente, mas você não precisa ser muito inteligente para acompanhar. Eu não manjo nada de ciências exatas, nem muito menos de astrofísica, essas coisas, e acompanhei o livro, acho que perfeitamente. Então quem gosta de uma história de ação com essa roupagem geek, então fica aí a dica. Vou até, só para dar um testemunho de quão longe vai essa história de ser um filme de ação, né, travestido de ficção científica. Tem um momento da história, juro, que o cara tá ali com uma espaçonave e ele empina a espaçonave como, sei lá, nos filmes de ação o Nicolas Cage empina a moto dele para pular por cima de um caminhão cargueiro e pular por cima do vilão e cair do outro lado do rio, sei lá. Ele empina a nave dele e vai botando fogo na atmosfera inteira de um planeta X para conseguir, sem motores específicos lá que estavam falhando e sem aparecer um lado da nave que não podia aparecer na atmosfera, para ele conseguir evitar a colisão e fugir ali da atmosfera, da tração gravitacional do planeta
e voltar para a órbita. Então ele tá lá, é uma espécie de uma moto empinando e soltando fogo pelo escapamento, só que no caso é uma espaçonave na borda do campo gravitacional de um planeta. Isso fica a título de testemunho desse elemento que eu mencionei para vocês, que é um filme de ação travestido de ficção científica, leitura fluida. Fica a dica. Andy Weir aí, Devoradores de Estrelas, para meninos e meninas. Então espero que gostem. E a gente se fala no próximo vídeo. Um abraço, pessoal.